mais admiro as maravilhas que tu criastes, mas tenho certeza de quão grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Uma boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde a todos. Que a paz do Senhor Jesus. Venho aqui trazer uma palavra. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O anticristo e o retorno de Jesus. Caros irmãos, ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuída indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. A gente repara que nesse versículo 2 tivemos muitas profecias aí que o Lula não ia subir no poder. Os profetas, que se dizem profetas, falaram que o Lula não ia subir no poder, e tá aí, aconteceu. Cadê agora esses profetas? Cadê agora esses profetas? Dizem profetas de Deus. Tá aí, ó, o engano, falsas profecias. É como fala aqui, ó: nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuída indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Amados, a palavra de Deus vem se cumprindo e as pessoas estão dormindo, a igreja dormindo. Por isso tem que tomar muito cuidado, amados, com falsas profecias, com falsos sinais. Jesus fala que a volta dele, ele deixaria os sinais no céu e na terra, sinais na geopolítica, sinais no céu, sinais na natureza. Mas ele fala que isso ainda não é o fim. Haveria dores, haveria guerras, pestes em todos os lugares. E é o que estamos vivenciando hoje no mundo. E muitas pessoas ficam amedrontadas, ficam com medo do futuro, o que há por vir. Amados, se você tiver sua fé em Jesus, baseada em Cristo, você não tem que temer nada. Você pode passar dificuldade, aflição, angústia, mas o Senhor vai estar contigo. Então cuidado com muitas profecias. Até na internet a gente vê muito, no YouTube, tem muitos aí. Por quê? Porque está virando meio de ganhar dinheiro. Está virando meio de ganhar dinheiro. Comércio da palavra. Por isso tem que tomar cuidado. Vigiai. Jesus fala: vigia. Lê a Escritura. Busque o entendimento através do Espírito Santo, para que você não seja enganado. Porque há muitos falsos profetas. Jesus fala que viriam muitos em nome dele, dizendo: eu sou Cristo. Falsos profetas. Se a gente olhar hoje, esse Papa Francisco aí, ó, tem nada de Papa. Isso aí é um falso profeta. Jesuíta, da ordem jesuíta, é a mesma coisa que da ordem maçônica. Pertence ao sistema, fazendo ecumenismo religioso. Agora estão fazendo ecumenismo nos documentos. Tudo sendo preparado, amados. Por quê? Porque o sistema, ele usa os dois lados. Ele usa tanto a direita como a esquerda como forma de engano, para enganar. Enganaria até os eleitos. Por isso que a gente tem que vigiar.
Por isso falo, acorda, igreja. Acorda, igreja católica, acorda, evangélica. Leia a Escritura, não deixe de ser enganados por certas profecias, pois a palavra do Senhor está se cumprindo. Continuando aqui no versículo 3, de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porque antes daquele dia, o dia do Senhor, virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Antes da volta de Jesus, antes do grande dia, virá a apostasia, e é o que estamos vendo hoje. O que a política fez para o povo? Dividiu. O povo põe a esperança em quem? Em homens, políticos. Uns põem no Lula, outros põem no Bolsonaro. Está aí, ó. Pessoas aí que ficaram... Eu estava num grupo do WhatsApp um dia, e um pessoal comentando que ficou decepcionado com o presidente que estava anterior. Por quê? Porque colocam confiança em homens. Não coloca a sua esperança no Senhor Jesus, mas coloca em homem. A palavra de Deus fala: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. A gente tem que confiar em Deus, meus amados. Confiar em Jesus, não em homens. Aí os patriotas foram lá, fizeram toda aquela campanha, pararam em frente os locais, quartéis. E olha lá, ó, sofreram. Por quê? Porque põe esperança em homem. Então por isso que fala apostasia. Aí tinha um pessoal comentando que não sabe mais em quem esperar. Aí eu entrei no grupo e comentei, falei, você tem que se colocar no Senhor Jesus. Pare de confiar em homem. Eu até saí do grupo porque me tiraram, porque eu falei umas verdades e não gostaram. É isso, amado, que acontece. O diabo, o inimigo, ele usa a política, ele usa a religião para enganar. Por isso que a sua fé tem que estar baseada na palavra, que é Jesus Cristo. Porque Ele é a palavra. Ele se tornou homem como nós, se tornou a carne, se tornou carne no meio de nós. Jesus Cristo, hoje que está à direita do Pai, Ele virá, Ele vai voltar, e todo olho verá Ele sobre as nuvens. Eu tive sonho em 2019 sobre a volta de Jesus, mas aí a gente vê hoje pregações distorcidas na internet. Tem que tomar cuidado, amado. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, tem que ler a palavra, meditar nela e confiar somente no Senhor Jesus. Não confie em homem, confia no Senhor Jesus. Continuando aqui no versículo 4, vou ler de novo aqui no versículo 3. Naquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Esse versículo 4 encaixa lá em Israel. Estado de Israel, fundado por maçons. Oswaldo Aranha está ligado a isso, foi lá em 1948, reconhecido no mundo pelos maçons sionistas. O que acontece? Estão preparando um terceiro templo. Estão preparando lá um terceiro templo, para onde o anticristo vai se assentar e vai se colocar como Deus. Ele virá, o anticristo, ele vai se exaltar como Deus. Porque o anticristo, ele já opera nesse mundo. Ele já opera na mídia. Está entrando dentro das igrejas, se infiltrando dentro dos templos,
né? Porque os tempos vão cair. A Babilônia vai cair. Quem estiver dentro dela vai pagar o preço. É o que está acontecendo hoje. O espírito do anticristo agindo dentro da igreja. Está agindo no meio político, na cultura. Se a gente pegar os 16 anos de governo PT, a cultura marxista já está dentro das escolas, dentro das faculdades. É isso aí, amados. Estão infiltrando e as pessoas não percebem. O espírito do erro agindo, sendo enganado. Essa fraudemia, criada de propósito, como forma de pôr medo nas pessoas, pânico. É isso que o inimigo faz. Cria todas essas situações no mundo. Cria um caos. Porque o Deus deste século cegou o entendimento de todos. É como Jesus disse: o mundo jaz do maligno. Por quê? Porque o Deus desse século não é o Deus Pai que está no céu, mas o Deus deste século que cega o entendimento das pessoas. Por quê? Porque não leem a Bíblia, não leem a Escritura, não buscam o Senhor. Por isso que o espírito do erro age com engano. E as pessoas muitas vezes não acreditam naquilo que a gente fala, porque está escrito aqui, ó. São as palavras do próprio Deus. Não são as minhas palavras, mas as do próprio Deus. E Ele vai se assentar lá. E Ele vai se dizer como Deus. E Ele vai enganar as nações. As pessoas estão distraídas com Netflix, distraídas com Big Brother. Primeiro foi política. E o povo ficou tudo distraído. Família se dividindo por causa de política. Colegas se dividindo, brigando por causa de política. Pessoas se dividindo por causa de política. Depois veio o futebol. Aí os mesmos que estavam defendendo os políticos foi lá assistir futebol, como se nada estivesse acontecendo com o Brasil e com o mundo. Porque as pessoas não acompanham o que está acontecendo. Porque as pessoas não vigiam no meio da geopolítica. A gente tem que acompanhar, mas tem que estar atento. O Senhor Jesus fala, a gente tem que vigiar para não ser pego de surpresa. Assim será a volta de Cristo. As pessoas vão ser pego de surpresa. Por quê? Porque não leem, por falta de conhecimento das Escrituras. O próprio Deus fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento, amado, você encontra dentro da palavra, dentro das Escrituras. Continuando aqui no versículo 5: não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos? No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja passado aquele que agora o detém. O que o detém, amado? O Espírito Santo, a igreja, a verdadeira igreja. Não estou falando de igreja católica, evangélica, budista, kardecista, que são religiões, são templos. Templos de pedra. Aqui se fala a igreja, a verdadeira, aquela que guarda as suas palavras, vive em obediência. O que detém o anticristo? Até que seja tirado, até que seja guardado, para que ele se manifeste. Imagina, amados, quando a igreja ser tirada, quando Jesus voltar e tirar a igreja, o que não vai acontecer? Imagina o caos que não vai ter. Imagina o caos que não vai ter nesse mundo. Aí é onde entra o anticristo, trazendo solução para os problemas do mundo. Porque já vai estar tudo encaminhado para ele. Porque já está sendo tudo preparado para ele.
ecumenismo religioso, Papa Francisco reunindo líderes do mundo inteiro, com as suas pautas em questões ambientalistas, em as questões climáticas que está acontecendo, não só no Brasil como no mundo. Agora o ecumenismo que o atual presidente quer fazer, implementando todos os documentos em um só, deixando tudo encaminhado para o governo do anticristo. É o engano agindo e o povo não está percebendo, porque as pessoas estão dormindo. Por isso eu falo aqui, a palavra do Senhor fala: acorda, acorda, povo meu, não seja enganado. Leia a Escritura, leia a Bíblia. Então será plenamente revelado o perverso, a quem com o sopro de sua boca e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. Amados, ele vai fazer sinais diante do falso profeta, vai fazer até fogo descer do céu. Se possível, enganaria até os eleitos. Por isso que Deus vai abreviar. Ele vai fazer tantos sinais e maravilhas que as pessoas vão acreditar. A gente já vê pessoas hoje sendo enganadas por falsos profetas, por falsos pastores, por falsos milagres e curas, fazendo comércio da palavra de Deus. Mateus 10:8 fala: de graça recebeste, de graça deve dar. O evangelho é gratuito, é dom de Deus. Não é para ser cobrado, é para ser dado. E com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, para os que rejeitaram a verdade. Aquele que rejeita a verdade, que é Jesus, vai perecer, porque vai ser enganado facilmente. Aqueles que rejeitam a Cristo vai ser enganado facilmente pelas artimanhas do inimigo. Aqueles que rejeitam a palavra vai ser enganado pelos sinais que o anticristo vai fazer, que ele já está fazendo. Está tudo sendo preparado. Imagine a hora que ele estiver no poder, diante do falso profeta. Porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Porque as pessoas rejeitam a verdade. As pessoas preferem o engano, preferem a mentira do que a verdade, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, que se tornou homem no meio de nós há mais de 2000 anos, deixando a sua gloriosa a sua vida gloriosa no céu para se tornar homem no meio de nós, por amor a você, por amor a mim, por amor ao irmão aqui, por amor a todos. Deus deixou sua divindade, deixou sua glória, se tornou um no meio de nós, se tornou carne, se tornou homem como nós. Ele não veio com grande poder militar, não, ele veio de forma mais simples e humilde para todos. Foi homem de dores, sofreu. Está em Isaías 53 isso. Ele sofreu por nós. Por este motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Todavia, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos convocou por meio do Evangelho, que vos anunciamos, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
Sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz quanto por meio das nossas cartas. Amados, é tempo de acordar, é tempo de vigiar, porque Jesus está às portas. Fala aqui de Isaías 53, que eu mencionei. Isaías 53, e o mundo desprezou o servo. Ora, quem creu em nossa pregação, e quem foi revelado o braço de Yahvé, ele cresceu diante dele como um broto denro, como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como um homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos a sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado, mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas. E transgressões foi esmagado por conta das nossas maldades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre todo ele, e mediante suas feridas fomos curados. Você imagina, amado, tudo que caiu sobre Jesus, se fosse cair sobre nós, será que suportaríamos? Tudo que caiu sobre Jesus, se caísse sobre nós, suportaríamos? Não suportaríamos, amados. E por amor a mim, por amor ao irmão, por amor a você que está ouvindo essa palavra, por você que está ouvindo aí essa live, essa pregação, ele carregou as nossas enfermidades, ele carregou as nossas dores, os nossos pecados, por amor à sua alma. Por isso, amados, nós não estamos aqui com interesse de ganhar fama, para se aparecer ou ganhar dinheiro, não. Estamos aqui para proclamar o Evangelho da verdade, o Evangelho que salva, cura e liberta. É esse Evangelho que tem que ser proclamado. Você tem a graça imerecida por causa de Jesus, porque toda maldição caiu sobre ele. Quando você carrega uma cruz no peito, um crucifixo, você está carregando uma maldição. Você não precisa ter isso no seu peito, porque Jesus já carregou por você. Jesus já pagou por você. Só basta que se arrependa e busque a face dele. Como? Como faço isso? Ore em secreto, entra no teu quarto, feche a porta, e Deus ouvirá você, e o Senhor Jesus ouvirá você. É em secreto, amados, que Deus age. É em secreto que Deus salva e cura. E Ele ouvirá você. Então você não precisa de ter crucifixo, você não precisa ter imagem de santo dentro de casa, você não precisa de nada disso. Você só precisa tomar uma decisão hoje, aceitar Jesus como seu único Salvador, como único mediador, como único advogado. Porque é só por meio de Jesus que somos salvos, só por meio dele que somos sarados, e curados, e transformados. Não existe outro meio. E se alguém prega em outro meio, é doutrina de demônio. Porque a palavra fala, só por meio de Jesus que somos salvos. Não é por Maria, não é Aparecida, não é Allan Kardec, não é nada desses. Maria foi uma serva, uma simples serva, uma mulher obediente. Só cumpriu o papel dela, que era trazer o Salvador ao mundo. Mas falam que ela intercede. Se em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 fala que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus.
Para que a intercessão de Maria? Se é só por meio de Jesus? Falam que ela é advogada na hora da morte. É outra doutrina inventada pela igreja romana. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, se alguém de vós tiver pecado, temos um advogado que é Jesus Cristo. Então o único advogado, amados, é Jesus. Quem criou isso foi igrejas, foi doutrina, foi fariseus que criaram essas doutrinas. Pois o único advogado é Jesus Cristo, não é Maria. Aí muitos vão falar, está falando mal da Maria. Ninguém está falando mal da Maria. Só estou colocando ela no lugar dela. O lugar dela, ela já fez. O papel dela, já fez. A missão dela se cumpriu. Ela não vai advogar na hora da sua morte. Isso é doutrina. O seu advogado é Jesus. Porque após a morte, em Hebreus 9:27 fala, após a morte segue-se o juízo. A própria palavra fala. Aqui não é doutrina, aqui é doutrina bíblica. Não é doutrina humana, criada por homens. Isso é doutrina que está na palavra. Incomoda, porque é verdade. Eu sei que muitos se incomodam com a verdade, porque foram criados, foram ensinados pelo sistema religioso, porque eles não pregaram a verdade. Doutrinação é a mesma coisa que o PT fez, doutrinando com as suas ideias marxistas nas escolas e nas faculdades durante 16 anos. É a mesma coisa a religião. A religião doutrina, deixa a pessoa presa na religiosidade. As pessoas ficam presas na religião, sendo que você pode ser livre pela graça e pela misericórdia de Jesus, arrependendo-se dos pecados e aceitando Ele como único Salvador, como único mediador, como único advogado. Continuando aqui, em verdade, do versículo 6 em diante, em verdade todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha o que ele falou aqui, que eu acabei de pegar. Deus fez cair a iniquidade sobre todo ele. Imagine se caísse sobre nós. Será que suportaríamos? Ninguém suportaria o que Jesus passou naquela cruz por nós. Transpassado, humilhado, torturado, chicoteado, seu sangue derramado por amor à sua alma, por amor à minha alma, por amor às almas, por amor a você que está aí ouvindo essa palavra. Esse é o verdadeiro evangelho, amado. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Por causa dos erros do povo de Israel, por causa dos pecados, ele foi golpeado. Não só pelo povo de Israel, mas por toda a humanidade. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano em sua boca, ou em verdade. Contudo, foi o propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Então ele veio como oferta pela expiação dos pecados da humanidade inteira. Então não precisa mais de fazer sacrifício. Quando pessoas que seguem judaísmo, sacrificando animais,
fazendo rituais para Deus. Não tem mais necessidade. O cara que quer se judaizar está errando, está sendo religioso. Não tem necessidade mais de sacrificar animais, porque Jesus foi a expiação perfeita. Jesus foi o sacrifício perfeito na cruz, por todos nós e por todos os nossos pecados. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. O seu servo justo justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por esse motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes. Ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui quebra mais uma vez que quem fala que Maria intercede, que Santo Agostinho intercede, que Santo Expedito intercede, que Aparecido intercede, aqui já quebra esse último versículo, ó. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então quem intercede por você é Jesus Cristo. Não é Maria, não é Aparecida, não é Allan Kardec, nada. Pois esses são homens e morreram. Somente Jesus intercedeu por cada um de nós, para as nossas almas serem libertas da escravidão, do pecado e da religiosidade que se tem hoje. É como fala em Tiago 1,26. O que adianta ser religioso se não tiver cuidado com a língua? A verdadeira religião é amparar os órfãos e as viúvas em suas necessidades, e não se corromper com as coisas deste mundo, e não se corromper com o pecado, não se corromper com a injustiça, não se corromper com a promiscuidade, com a idolatria, com a feitiçaria, com o adultério, com o homossexualismo. Não se corromper com essas práticas pecaminosas que a palavra de Deus condena em Gálatas 5, que fala sobre os pecados da carne. É não se corromper com as coisas deste mundo. É isso. É simples e necessário o Evangelho. Não é complicado. Só basta ler e crer em Jesus como seu único Salvador. Amém? Que Deus abençoe a todos e uma ótima tarde. Obrigado, irmãos aí que ouviu a palavra. Que Deus abençoe a todos. E reflitam, amados. Reflitam a palavra. Reflitam o Evangelho que estamos vivendo. Jesus está às portas, amados. Jesus está às portas. Não se deixe ser enganado. Leia a Escritura. Saia dessa religiosidade. Vem para o Evangelho de Jesus. Vem pelo amor, a misericórdia e a graça. Porque é pela graça de Jesus que somos salvos. E pela fé. Porque a salvação é pela fé, amados. Não é por obras, mas pela fé. Para que ninguém se vanglorie pelas obras, é pela fé que somos salvos. Amém. Que Deus aí abençoe aí. Uma ótima tarde.